Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim para a gente dar continuidade à nossa pintura. Eu queria mandar ela toda hoje, mas infelizmente ficou muita coisa. Como eu quero fazer um pouco mais detalhado, então, em vez de acelerar, eu vou partir em dois vídeos, ok? Olha só, pessoal, vocês já viram como ficou aí o resultado, não é? No início eu coloquei ele prontinho para vocês verem. E para hoje, para já, a gente vai pintar esse vaso e começar a pintar uns cachos dessas flores. Para a pintura desse vaso, eu vou começar com essa base, enchi com o branco, estou distribuindo uma porçãozinha de cinza chumbo. Olha aí, essa parte de cima eu vou fazendo a mesma coisa, eu vou fazendo o contorno. Com o pincelzinho número 2, chato, cortado, lixado, eu vou colocando uma porçãozinha na parte de baixo e vou espalhando ela mais para cima, mas também um toquezinho para baixo, deixando um pouquinho manchado para baixo. De certo que essa separação entre essas duas curvaturas aí vai ficar bem marcada. Coloquei um toquezinho de vinho aí em cima. É só um reflexo dessa parte de cima do vaso, que ela terá uma tonalidade com bastante vinho, púrpura, bordeaux, enfim. Então, eu já marquei um pouquinho aí, essa parte de cima, puxando levemente para baixo, bem curtinho. Feito isso, eu já vou colocar um toquezinho de branco. Já aparece um brilhinho aí, porque esse cinza, ele já deixou esse branco que nós pintamos como base um pouquinho escurecido. Você pode ir deixando assim os excessozinhos mesmo, não só luminosidade, mas brilho mesmo. Agora, para a alça desse vaso, eu vou começar, olha, passando um pouquinho de siena natural por essa região. Ele todo será muito manchado. Será várias tonalidades que a gente vai aí emendando. Estou começando só aí com siena natural. Vou passar um toquezinho do siena também nessa parte de baixo, lateral esquerda, não é? E vou deixar, não vou emendar uma parte a outra, eu vou deixar esse espaço aí vazio. Agora, eu vou pegar o vinho e vou começar a distribuir por essas regiões. Vou encher todo esse restante com o vinho, emendar, pegar um pouquinho de siena, um pouquinho de vinho, enfim, para melhorar essas emendas aí. É importante que você emende, sim, essas tonalidades, mas tendo sempre o cuidado para que ela não desapareça, um tom não desapareça o outro. Principalmente que o vinho ele é bem forte para cobrir esse siena. Agora, com um pouquinho de sépia, eu vou começar a distribuir em alguns lugares em cima desse vinho, para deixar ele mais escurecido. Olha os lugares por onde eu estou distribuindo esse toquezinho de sépia. Passei o siena natural e o vinho como base, agora eu já estou manchando um pouquinho esse vinho com o sépia. Veja que ele vai ficando um pouquinho diferente a tonalidade. Vou passar um pouquinho de preto por essa região que eu quero mais escuro, com maior sombra. Aí também eu vou colocar bem pouquinho por esse contorno. Agora, gente, eu já tô usando o preto, tá? Vou marcar um pouquinho aí em cima, veja que ele já se sobressai, ele já fica muito mais forte do que quando a gente tava manchando com o sépia. E vou distribuindo pequenas porções de preto por algumas regiões. Esse cantinho aí do encontro da alça com o vaso, vou reforçar um pouquinho também. Olha só o pontinho que vai ficando mais escuro, dando a impressão de ter mais sombra. Nessa hora, você toma cuidado para ir arrumando o seu contorno, deixando já bem direitinho, porque vamos deixando pronto, para a gente não ter que estar voltando. Vou começar a colocar um pouco de luminosidade com siena natural. Olha só essas tonalidades que eu tô distribuindo por aí, é siena natural. Vamos emendar bem essa tonalidade. Vou distribuindo essa pequena porção de luminosidade, primeira luminosidade, com siena, essa parte aí de cima também.
E veja que eu vou colocar também um pouquinho de branco. Vou espalhar branco da mesma forma, pelos mesmos lugares. Onde eu saí colocando esse siena, eu vou espalhar também um pouquinho de branco. E vou espalhar também aí, nessa região embaixo. Olha só. Aí embaixo eu já vou deixando os excessozinhos, puxando um pouquinho como luminosidade, deixando os excessozinhos. Na parte de cima, eu vou primeiro espalhar, como eu fiz com o siena natural. Depois de você colocar esse branco no mesmo lugar onde você colocou o siena natural, e da mesma forma, ele vai ficar assim mais esbranquiçado. Eu vou só melhorar essas emendas, passando um pouquinho mais de vinho. E vamos começar a colocar o preto, já a sombra final. Veja os lugares onde eu vou colocando esse preto. Vou distribuir por esse cantinho aí, vou distribuir nessa região de cima um pouquinho mais. Vou colocar um toquezinho a mais de siena aí, que eu apaguei muito com o branco, para ele aparecer só um pouquinho mais, mas não deixe excesso, só deixe um toquezinho assim meio amarelado. Agora, a gente coloca os excessos, olha só. Para essa região de fora, a gente coloca o excesso do branco, assim, bem marcado. E na parte de dentro, a gente coloca um pouquinho também de excesso de branco, porque é um vidro. É como se essa luminosidade passasse por dentro desse vidro e deixasse cair ou aparecer um pouquinho mais de luminosidade, um pouquinho, uns toquezinhos de brilho na parte de dentro também, nessa região aí, ó, tá vendo? É como se tivesse passado de um lado para o outro a luminosidade. Vou colocar só mais um toquezinho aí de preto. Não precisa mais de brilho, não precisa mais de luminosidade. Essa região central, você deixa ela assim escura mesmo. Veja que eu tô colocando até um toquezinho mais de preto, mas não coloque muito para não sumir com o vinho que nós acrescentamos há pouco. Para o nosso vidrinho, eu vou começar a pintar essa parte, o jarro em si, não é? Eu vou começar a pintar essa grande parte aí, tudo isso com púrpura. Olha só, toda essa região aí eu vou enchendo com o púrpura. Feito isso, eu vou dar continuidade agora com o vinho. Você cuidado para não sair borrando as folhas, as flores, as coisas que estão aí. Tente pintar apenas a parte, a porção que cabe a cada elemento. Nesse momento, estamos pintando esse vasinho, vamos tentar não borrar. Veja só os pontos que eu vou distribuir o vinho. Vai ser uma questão assim mais de observação, porque é bem manchado. Essa pintura ela é assim bem manchadinha. Então, você vai só olhando e tentando colocar no lugar onde tem determinada mancha, colocar aquela porção da tinta correspondente. Não se preocupe tanto em não ficar tudo igualzinho, tudo da mesma quantidade, proporções que eu estou usando, não é? Não tem problema se ficar um pouco diferente. Importante que você use as tonalidades, caso queira pintar assim. Agora, eu já estou usando o Bordeaux. Ele é tipo um vinho bem escurinho. Eu deixei, por sinal, um vídeo que mostra como fazer uma tonalidade assim, bem parecida com essa, tá bom? O mais próximo possível que eu conseguir fazer. Vou enchendo essa parte aí, ó, vou terminar essa parte aí com o Bordeaux. Esse pedacinho que eu tô pintando agora, eu tô colocando o vinho. Dá para perceber que essa tonalidade, ela é um vinho mais escuro, não é isso? Vou terminar de pintar isso aí com vinho. E para esse restante que ficou dessa jarrinha, eu vou encher com verdes. Essa parte aí de baixo, eu estou colocando verde maçã. Vou encher esse pedacinho aí com verde maçã. Vou manchar um pouco com o verde pistache, principalmente a parte de baixo e mais para a direita. Esse restante aí de cima, eu vou encher com verde pistache e vou manchar um pouquinho também em cima desse Bordeaux que tá pintado ao lado, olha. Vou manchar um pouquinho isso aí com verde pistache. Eu não deixei o espaço todo sem pintar, igual fiz embaixo, porque essa região aí em cima, esse verde que aparece, é assim meio manchadinho mesmo, viu? Ele pega uma tonalidadezinha desse vinho, desse
Bordeaux, das tonalidades de base desse vaso. O que está aparecendo aí são os galhinhos dessas plantas que estão dentro dele. É um vidro e esse vidro deixa aparecer a tonalidade de alguns desses galhinhos. Veja que na parte de baixo apareceu bem forte o verde, na parte de cima já bem mais suave. Agora eu peguei sépia e tô manchando. Isso que eu tô manchando por aí é com sépia. Estou usando o pincel pequenininho, pincel número 2. Mas nessa hora, você pode usar um pincel número 4, até um número 6. Eu aproveitei que estava pintando com ele e dei continuidade com ele mesmo. Esse cantinho aí embaixo, em cima desse verde pistache e verde maçã que foi colocado aí, você também mancha um pouquinho com sépia. Veja que ainda tem um pedacinho aí do nosso vaso para terminar de encher. Vou puxando esse sépia, subindo um pouco desse lado esquerdo desse galinho que tá aparecendo. E esse restante aí desse vaso eu vou encher com sépia também. Enchi com sépia e dei uma manchadinha, estou dando uma manchadinha agora com o branco. Olha só um toquezinho de branco e pronto. Aí só vai levar o sépia e o branco mesmo. Não misture bem, deixe um tanto manchadinho mesmo, tá? Veja que eu não fiz aquela mistura bem homogênea, eu deixei ele assim meio manchado. Essa parte aí de cima, eu vou manchar também um pouco mais com sépia. Pouca tinta para não sumir as tonalidades que já colocamos. E a parte do púrpura, eu vou manchar ainda mais, vou puxar um pouco mais esse sépia. Veja que fica quase que um vinho. Essa mistura do púrpura e do sépia. As minhas tintas estão úmidas e tá me permitindo fazer essa emenda direitinho. Caso a sua tinta tenha secado, esteja difícil de fazer isso, pegue um pouquinho mais do púrpura, passe e vá colocando o sépia, tá bem? Observa os pontos por onde eu vou distribuindo o sépia sobre esse púrpura e veja que eu vou deixando manchado. Eu não vou tendo, assim, a preocupação de fazer aquela emenda bem lisinha, bem emendada. Vou passar por aí por cima também. Vou marcar aqui esse púrpura quase que inteiro com essa tonalidade do sépia. Já troquei o meu pincelzinho, esse daí já é o número 6. Esse cantinho aí eu coloquei um toquezinho do Bordeaux. Preto. Por essa parte aí, tô distribuindo agora umas manchinhas com preto. Alguns lugares eu quero que fique mais escuro, tem uma sombra mais marcada. E nessa hora eu tô distribuindo preto mesmo. Esse cantinho aí em cima, vou colocar um pouquinho de preto também. E veja que já vai ficando assim, manchado, mas dando a impressão de ser um vidro, de que tá mostrando, tá refletindo coisas em volta. Cuidado nessa hora com o uso do preto para você não se empolgar e deixar isso escuro demais, tá? Eu vou colocar por essa região também um pouquinho de siena natural. Veja que é pouca coisa e manchadinho também, nada muito emendado. Aí eu vou detalhar um pouquinho para dar a impressão de que tem o reflexo de uma flor aí, talvez a flor da toalha da mesa. E vou colocando uma porção de branco. Esse branco, ele vai cair como um excesso mesmo. Estou colocando, vou misturar ele um pouquinho, fazer uma luminosidade nesse primeiro momento, tá vendo? Tô espalhando ele com uma luminosidade, mas depois eu vou vir reforçando o branco aí, deixando o excesso mesmo, principalmente esse contorno. Essa parte aí, olha, eu vou manchando, marcando como se fosse o desenho de pétalas, porque dá a mesma impressão de ser o reflexo de uma flor aí, nessa parte desse vasinho. É importante que você apague bem esse branco, não deixando excesso. Para o que ele está refletindo, esse vidro está refletindo, não precisa de excesso. Os únicos excessos de branco que vamos colocar aí é da luminosidade da luz que tem em volta dele.
Essa parte aí de cima também, olha, vou espalhando uma porçãozinha de branco, deixando assim manchado, igual fiz para essa flor que tem embaixo, né? Agora, gente, olha só, esses cantos que eu vou deixando assim o branco mais forte, são pontos que vai ganhar brilho, não só luminosidade. Mas depois a gente pega um pincelzinho menor e faz, deixa excessos mesmo. Vou colocar aí um brilho maior, vou colocar com esse pincel mesmo. Os brilhos menores eu vou colocar com o pincel número 0 para não borrar. Também tem um brilhinho aí marcado, bem marcado nesse cantinho, embora ele seja escuro, mas ele apresenta um brilho bem marcado. Só um toquezinho bem discreto de branco por esse lado. Nessa parte, nós não vamos colocar excesso como brilho, só essa luminosidadezinha e pronto. Desse lado mais largo, esse lado esquerdo, né? Essa parte maior do vaso, o branco será mais trabalhado. Mas serão assim, olha, manchinhas bem tranquilas. Você observa o ponto e a altura de onde ela está saindo e tenta ir copiando. São manchinhas bem aleatórias. Procure levar quase nada de tinta no pincel para você ir deixando só marquinhas, para que não vá ficando excesso. Excesso, olha, a gente vai colocando assim, depois a gente pode melhorar eles com o pincel número 0, mas só nessas partes que já tem um branco mais acentuado. Olha só, esse contorninho aí, eu vou colocando tinta só de um lado do pincel. Essa parte leva um brilho bem marcado, grande. A gente, quando coloca, quando eu coloquei aí, veja que ele fica um pouco mais meio rosado por conta das tintas estarem bem úmidas. Mas com o pincelzinho 0, olha, eu vou levando uns excessozinhos e vai ficando mais forte o branco e vai ficando melhor colocado, vai ficando mais voltado ao cantinho que eu quero deixar. Deixar umas marquinhas, aí tem um brilhinho bem forte também nessa parte. E agora, gente, vamos começar a pintar esses cachos de flores. Hoje, eu não vou pintar ele por inteiro, ficaria um vídeo muito grande. Eu não tenho memória no meu celular o bastante para colocar assim um vídeo tão grande. Então, eu vou fazer uma parte com vocês hoje e logo mais eu coloco o outro vídeo com o restante das flores e essas folhas que tem aí. Eu vou enchendo isso aí com vermelho vivo, vou marcando de início com o púrpura, vou acentuar também as sombras com o vinho. Pintei essa pequena parte abaixo dessa folha e fica aí a ideia. Se você quer ir pintando assim por parte, ou se você quer pintar ele todo e depois sair detalhando. Olha só, você pode ir fazendo assim, pintando porção a porção. Se você tiver com medo de se perder, se você achar que vai ficar mais difícil fazer um todo, você pode ir colocando dessa forma, pedacinho a pedacinho. Eu enchi esse próximo pedacinho, não é, com vermelho vivo, e coloquei um toquezinho de lilás seco, vermelho vivo e lilás seco. Passei um pouquinho de púrpura aí nessa parte de cima. E vamos ao próximo. Para esse outro, eu já coloquei um pouquinho de lilás seco. Vou dar continuidade com lilás, não é mais o lilás seco, é o lilás mesmo. Vermelho vivo e vou emendando olha, a esse lilás. Eu vou mesclando, alguns lugares eu vou colocar o lilás puro e em outros lugares eu vou colocar o lilás seco. O lilás seco, ele é um rosa mais clarinho, ele é um rosinha claro. Então, eu deixo ele para colocar nos lugares de maior luminosidade. Conforme eu vou indo para a pontinha desse cacho de flor, olha o que acontece. Eu vou começar a fazer uso de verdes. Esse verde que usei agora foi o verde pistache. Vou manchando, olha, esses cantinhos com um pouquinho de púrpura, para dar uma sombra, deixar mais marcadinho as separações.
De início vai ficando assim, parece que vai se emendando tudo, mas não se preocupe. Nessa parte aí de cima, eu vou mesclando uma porçãozinha de verde pistache e lilás. A parte mais alta, mais afora, você pode ir mesclando o verde pistache com o lilás seco. Olha só como eu vou distribuindo esse verde pistache, distribuindo uma porção de vermelho, emendando a ele. E vai ficando assim meio borrado, uma corzinha meio apagada, mas tudo bem, é assim mesmo. Depois a gente vai definir cada uma dessas porçõezinhas. Vou colocando em alguns lugares uma porçãozinha de púrpura, que é o caso agora, deixando esse mais escurinho. Vou enchendo outras partes com o lilás seco, que eu coloquei aí agora, e mesclando nele um toquezinho do vermelho. Você vai, é uma pintura assim bem manchada, você vai fazendo ela bem à vontade. Coloquei o lilás seco novamente, manchei com verde pistache. Você pode encher todo, usando como base a cor que aparece mais, ou você pode ir fazendo ele assim todo manchadinho. Eu gosto de ir fazendo ele assim todo manchado, é uma opção. Mas quando a gente enche ele, faz uma base e depois sai manchando, eu acho que a pintura fica mais rápida e mais prática. Então, eu vou fazer dos dois jeitos. Essa primeira parte que eu fiz desse cachinho, eu já fui fazendo assim separado, manchando, já deixando assim todo manchadinho. Agora, eu vou encher essa parte aí toda de vermelho, o vermelho vivo, para manchar depois, para você ver a diferença. Olha só, tudo isso aí eu enchi com vermelho vivo. Agora, eu vou colocando um pouco de púrpura nas regiões que tem uma sombra menos marcada. Seria a primeira sombra e aquela sombra mais suave, aquela que a gente pode puxar mais longa, brincar mais com ela. Vou distribuindo ó, por vários lugares. Essa sombra que a gente faz, que eu estou fazendo com o púrpura, ela é um tanto aleatória. Ela pode pegar nas pontinhas de cada uma dessas flores, ou de algumas delas. Ela pode pegar na separação das flores, enfim. Mas, quando a gente vem com a sombra mais forte, com o vinho, com o preto, aí sim, essa sombra, ela precisa ser mais definida, ou com sépia. No caso, aí a gente vai usar sépia e pode usar também um toquezinho de vinho. No momento, eu tô colocando sépia, olha só, colocando uma porçãozinha de sépia, deixando os pontinhos mais profundos, mais marcados. Quando eu venho com essa sombra, já não é mais interessante ir colocando em qualquer lugar, como na pontinha das pétalas, enfim. Já é interessante a gente ir colocando assim nos pontos mais profundos, de separação entre elas, olha só, de afastamento entre elas, enfim. É hora de começar a dar definição ao nosso cachinho de flor. Vou marcando, olha, vou marcando cada uma. A gente vai detalhando já as separações, colocando os detalhes, deixando já prontinho, basicamente pelo menos de sombra, de profundidade, que precisa para esses cachinhos. A sombra que a gente usa, a tonalidade que a gente usa para fazer essa sombra mais escura, ela é tão importante quanto a luminosidade final, que a gente vai colocar daqui a pouco, porque é o que vai dar a separação e as formas para o nosso cachinho de flor. Veja que eu vou colocando, olha, nos lugares assim mais profundos, ou seja, naquelas quininhas que faz a separação de uma florzinha da outra, e elas já vão ganhando separação, cada uma delas vai ganhando seu volume. E agora, quando eu venho com esse lilás, nessa parte de cima, para esse cachinho eu não vou colocar muita luminosidade, mas quando eu venho colocando essa luminosidade aí em cima, já vai dando uma separação definitiva para essas pequenas flores que tem nesse cachinho.
Você não se preocupa com esse daí em deixar muito separado, porque realmente esse não mostra muitas separações quanto os demais que vamos pintar. Olha só, eu tô dando preferência às regiões mais altas e a pontinha dessas pequenas flores para colocar essa luminosidade com esse lilás. Você pode estar colocando com lilás ou você pode estar colocando com lilás seco. Eu coloquei, estou dando preferência ao lilás mesmo, tá? Observe que eu tô colocando para essa parte de baixo também, mas bem pouquinho. Conforme você vem descendo para a próxima mesa, próxima ao chão, vamos assim dizer, você vai colocando menos. A parte de cima pode deixar com um pouquinho mais desse lilás. Pincelzinho pequeno, pincel número 2. Esse que eu tô usando é um pincel número 2 chato, referência 815, mas ele está bem cortado, bem lixado. Essa parte, ela está voltada para o lado de onde vem luminosidade. Por essa razão que eu tô dando preferência a colocar mais para as pontinhas esse lilás. Fica essa parte aí do meio, essa separação, como se mostrasse um pouquinho de um galinho central. Galinho esse que segura essas flores. Eu tô só escurecendo um pouquinho mais, colocando os pontinhos mais de sombra com o sépia por aí pelo meio, para dar um pouco mais de profundidade, não deixar essas flores assim tão rasas, tão afora. Quando a gente escurece mais assim por dentro, a gente dá mais profundidade, deixando elas com mais volume, elas parecem que saltam mais. Por todas essas regiões, mais abaixo você pode estar colocando um toquezinho a mais de sépia, esses lugares mais escuros. Tô também passando uma porção do vermelho vivo nas regiões onde já aparece mais o vermelho, melhorando a separação entre elas, porque esse cachinho, ele se mistura um pouco às flores, ele não tem aquela separação muito marcada delas. Olha só, vou reforçando o vermelho vivo. E agora, eu vou começar a definir um pouco essa parte do verde. Primeiro, eu vou colocar umas profundidades a mais. Tá tudo muito emendado, aí vou fazer umas separações com sépia. Você pode estar passando bem forte o seu risco, para que nessa hora ele não tenha sumido totalmente e você veja onde tem o encontro de cada uma dessas pétalazinhas, vai ficar mais fácil de você colocar essas sombras. As sombras vão separando cada uma dessas porçõezinhas. Vou fazendo a separação, tá vendo? Bem aleatório, sem muito cuidado, apenas manchando, quase que desenhando. Um desenho assim bem grosseiro, com contornos meio grosseiros. Espalha um pouquinho esse contorno, mas bem curtinho, para que tudo não se emende. Conforme a gente vai vindo para a pontinha desses cachinhos, essas flores vão ficando bem pequenininhas, vão ganhando esse tom esverdeado. E com o sépia, eu vou separando elas. Você pode estar usando sépia nessa hora, você pode estar usando o verde oliva. E para colocar as separações dela, eu vou colocar com o tom areia. Eu não vou colocar o branco aí, não. Vou colocando, olha, esses excessozinhos com o tom areia, para dar uma separação a essas pequenas flores. Em cima das flores vermelhas, com o tom vermelho aparecendo mais, eu coloquei as separações, os brilhos, com lilás. Essas pequenininhas já esverdeadas, eu coloquei com areia. E veja que elas aparecem bem, tá vendo? Tô dando preferência a deixar a luminosidade na parte mais alta, na parte de cima. Todos os lugares que tiverem assim, mais emendados, só é você colocar um pouco de luminosidade, olha, que ele já vai ganhando uma separação. Essa parte aí embaixo eu vou marcar um pouquinho. E assim vai ficar esse nosso primeiro cachinho. Para esse outro,
Eu vou começar novamente com o vermelho. Eu vou fazer esses 2 primeiros cachinhos vermelhos. Depois a gente vai mudar a tonalidade. Olha só, eu vou encher logo tudo isso aí com vermelho. Vermelho vivo. Vou dar sequência passando um pouco de mostarda. Olha só, vou mesclando o vermelho vivo com mostarda. Vou puxando esse mostarda e emendando ao vermelho vivo, não lavei o pincel, para que esse mostarda ele não fique na sua tonalidade pura, ele fique assim, um pouco manchado. Veja o quanto eu pintei de mostarda. E ainda estou manchando essas pétalazinhas ou essas flores que eu pintei com o vermelho vivo. Olha só, manchei um pouco. E vou terminar isso aí com verde pistache. Vou pintar essa pontinha dela toda com verde pistache e com o verde pistache eu também vou manchar um pouco essa parte que pintei com mostarda. Ou seja, você não para, você não faz uma separação, aqui é vermelho, aqui é mostarda, aqui é verde. Você sai mesclando, misturando um tanto essas cores. Olha só como tá ficando. Agora, gente, eu vou vir fazendo com o verde pistache como se fosse um galinho aí. Por essa região, vou marcar ele com verde pistache, mas claro, depois eu vou escurecer um pouco isso, aprofundar mais, enfim. Vou passar um pouco de sépia, olha só, deixando um tanto mais escuro esse galinho, embora a gente vai escurecer o em volta ainda, mas a gente reforça caso ele apague um pouquinho. Você vai perceber que a pintura dela, assim, quando a gente faz uma base, ela fica mais rápida. Com o sépia, eu vou escurecendo essa região que eu quero, que apareça o galinho central. Coloquei um pouquinho mais de verde pistache, para que ele apareça, embora tenha uma sombra no em volta. Vou marcar algumas pétalas com o púrpura, para deixar um pouquinho mais acentuado esse tom desse vermelho, mas pouco. Esse galinho, ele será vermelho também, as flores serão vermelhas também. Porém, ele vai levar menos quantidade de vermelho que o último que nós pintamos. Olha só os pontos que eu já vou colocando um pouco de sombra. Essa nossa primeira sombra é o púrpura. Tudo isso que tá ficando aí mais escurinho é o púrpura. O pincelzinho que eu estou usando é o pincel número 2, pincel pequenininho. Para que a gente não leve muita tinta, para que a gente não puxe além do necessário ou acabe borrando uma pétalazinha do lado sem querer. Quando a gente pega um pincel muito grande, isso pode acontecer. Então, pega um pincel pequenininho e vamos fazendo com paciência. Vou separando, gente, agora usando um toquezinho de vinho. Essa tonalidade mais escura que eu tô colocando aí é o vinho. Primeiro, nós fizemos uma sombra com o púrpura, aquela sombra que a gente fica mais à vontade, pode puxar ela mais longa. E agora, eu tô fazendo uma sombra com o vinho, de início com o vinho, deixando assim só os cantinhos mais profundos. Essa sombra, eu vou dar sequência a ela conforme eu vou indo para o meio desse cachinho com sépia. Olha só, esses cantinhos aí eu vou colocando com sépia. Esses cantinhos que já vão ganhando o mostarda, a tonalidade do mostarda. O lugar que tem a tonalidade mais marcada do vermelho e do púrpura, eu coloquei sombra com vinho, essa sombra mais profunda. Para esse lugar onde a tonalidade mais marcada já vai caindo para o mostarda, eu vou colocando essas profundidades com sépia. Essa região aí em cima, onde a tonalidade mais marcada é esse verde pistache, eu vou colocar essas profundidades com o verde oliva. Olha só, eu vou aprofundando esses cantinhos aí, fazendo uso do verde oliva. Tá vendo? E vai ficando tudo bem separadinho. Conforme eu vou chegando mais para o centro, eu já vou pegando novamente o sépia. A gente vai sair mesclando em profundidade, em tons de sombra,
para esse cachinho o verde oliva, o sépia e o vinho. Embora a gente tenha usado na parte de baixo, no vermelho, em cima do vermelho vivo, um pouquinho de púrpura. Mas para as sombras profundas mesmo foram essas 3 tonalidades: vinho, sépia e verde oliva. Observe que já vai ganhando algumas separações, não é isso? Que vão ser melhoradas quando a gente vier colocando tonalidades de luminosidade aí em cima. Olha só, eu estou só aprofundando mais alguns cantinhos. Observa bem os cantinhos onde eu estou colocando a tonalidade assim mais escura e espalhando um pouquinho. Vamos terminar toda essa parte de sombra. Feito isso, a gente vai começar a colocar as luminosidades. Eu vou colocar de luminosidade para essa aí a tonalidade areia. Olha só, eu pego tinta só na quina do pincel, essa tinta voltada para o lado de fora, para o lado esquerdo, vamos assim dizer. Vou colocando na pontinha de cada uma dessas flores e vou puxando para cima dela, espalhando. A pontinha vai ficando um excesso e eu vou espalhando esse excesso, olha, levemente para cima da florzinha. Isso eu vou fazer por todas elas. Você pode estar usando nesse momento amarelo bebê, areia, branco. Estou usando na minha tonalidade areia mesmo. Olha só que eu vou colocando, dando preferência a deixar a parte de cima com maior luminosidade e até um certo excesso, e a parte de baixo mais escurinha, a parte mais próxima à mesa, mais próxima ao chão, vamos assim dizer, eu deixo mais escura. E todas elas, pequenas ou grandes, eu vou fazendo esse mesmo processo. Eu vou colocando esse excesso, vou espalhando ele um pouco. Olha só, eu coloco a porção da tonalidade areia, deixo o excesso para a parte de cima. Para a parte de baixo, eu vou só esfumaçando, deixando mais suave. Pegue um pincel pequenininho para fazer isso, pegue pouca tinta no seu pincel. Dê preferência a levar várias vezes a quantidade de tinta do que levar tinta demais, para que você não acabe borrando isso aí. Elas são flores pequenas, você tem que ir trabalhando com paciência mesmo, uma a uma. Já encher, fazer uma base para ela, encher total, como eu fiz esse cachinho. Você veja que já ficou mais rápida a pintura desses cachinhos. Então, vamos fazer ela geral, mas vamos fazer essa separação assim, com o pincel pequenininho, um pouquinho de tinta, com bastante paciência. Cada uma delas eu vou dando um toquezinho de luminosidade. Observe que algumas eu vou colocando bem mais, outras vão ficando mais suave, principalmente quando vai chegando para esse centro, essa região que já está mais fechado, mais flores em volta, que já tem menos luminosidade, recebe menos luminosidade. Não é uma flor difícil de fazer, porém eu digo que você passe o seu risco bem forte, para que ele apareça bem na hora de você pintar, você não se sinta um tanto perdido, porque são muitas flores. Se na hora que você encher tudo aí sumir com o risquinho, você pode se sentir um pouquinho perdido, tá? Então, passa o teu risco bem forte para fazer isso aí, não vai atrapalhar depois. Tô melhorando essas separações, dando um pouquinho mais de profundidade. Eu achei que estava muito suave a sombra entre elas, então eu tô escurecendo só um pouquinho mais. Para hoje, eu vou mandar essa porção para vocês. Logo mais eu volto para a gente terminar com a nossa pintura. Beijos e até mais. Tchau!